biológicas. Praticamente eram os dois cursos. Mas aí então eu ainda sempre pensava, eu quero mais na área da saúde, mais área da saúde, e o que eu sempre gostei desde pequena, que era a área de laboratório. Sempre gostei. Foi então que eu comecei a pesquisar e encontrei biomedicina em Tupã. Porque até então minha mãe não queria que eu fosse para a cidade de fora, tinha um pouco de medo, também a respeito da minha irmã. Então eu acabei procurando e achei aqui em Tupã mesmo, pertinho de casa, porque na verdade eu sou de Rinópolis, dá uns 40 minutinhos daqui de Tupã, onde a minha irmã atualmente mora, né? E aí foi então que eu achei a biomedicina e acabei me interessando. Fui pesquisando mais sobre o curso e quando eu vi que era voltado justamente para análises clínicas, foi aí que eu me apaixonei mesmo. Me fiz minha inscrição e ingressei na faculdade e realmente eu vi que era a profissão que eu queria para minha vida, que eu queria seguir nesse ramo. Foi assim então que eu conheci mesmo a biomedicina. Fui pesquisando, pesquisei, sempre sabia que seria na área de biológicas, voltada mais para a saúde e contato com as pessoas. Foi assim mesmo que eu conheci a biomedicina. Seu microfone, Rayane. Vou deixar ligado agora. E hoje, atualmente, em qual área da biomedicina você atua? Então, eu trabalho num laboratório aqui em Tupã, atuo na área de análises clínicas. A biomedicina, as pessoas geralmente acham que é só voltada para laboratório, pesquisa, mas exatamente não, né? São muitas áreas, né? A biomedicina envolve mais de 35 áreas. Lá no laboratório, então, eu desenvolvo análises clínicas, a parte de biologia molecular, e aqui na clínica com a Carla, a gente trabalha a parte da estética. Então, atualmente, estou em 3 áreas num único curso. Nossa! Abrange, assim, é um leque bem grande de opções que dá para a gente estar fazendo na biomedicina. Então, atualmente, estou nessas 3 áreas, análises clínicas, a biologia molecular e aqui na Magras, trabalho na parte da estética. Não, parabéns. Nossa, olha, é bem corrido então o seu tempo. E agora aquela perguntinha, né? A biomedicina te escolheu ou você escolheu ela? Olha, no começo eu que escolhi ela, mas depois com o caminhar, né, com o passar do tempo, foi um laço que foi dado entre eu e a biomedicina e eu amo o que eu faço, realmente gosto e me dedico muito, tanto na parte da estética quanto na parte de análises clínicas, que eu sempre falava para minha mãe, desde a minha infância, o que eu queria ser, que eu gostava de levar picadinha de agulha, eu gostava de ver as coisas no microscópio. Então foi um amor assim já desde criança e aí depois eu fui crescendo, conhecendo outras pessoas que também eram apaixonadas por essa área. Aí eu me encontrei na minha profissão. Sim, obrigada. Vamos passar para a próxima candidata. Carla? Já cheguei aqui falando, né? Desde o começo. Bom, eu vou Assim que começar tem de que ser. novo, né? Meu nome é Tá Carla bom. Dantas, eu tenho atualmente 27 anos. Eu morava em Herculândia, que é uma cidade do lado aqui de Tupã, né? Mas atualmente faz 3 anos que eu tô aqui. Por conta de já estar trabalhando aqui na cidade, ficou mais fácil eu estar mudando para cá, né? Eu fiz a faculdade aqui em Tupã mesmo, na EZFAP. Me formei em 2015, colei grau em 2016 e desde então eu atuo na área clínica, que foi a que me identifiquei mais. É, Quem me mostrou o curso da nutrição foi uma amiga de família. Ela é uma professora, inclusive ela deu aula para mim na faculdade depois, né? A Renata, ela é professora de química e ela me mostrou esse curso maravilhoso e eu me apaixonei aos poucos, né? Eu entrei na nutrição, na verdade, pensando assim, bom, não vai ter nada de cálculo, né? Não é exatas, porque eu particularmente odeio fazer conta. E aí que eu me enganei, porque até para fazer uma mamadeira de criança tem que fazer cálculo. Mas aos pouquinhos eu fui me apaixonando pelo curso de nutrição. Sim, não, sempre aquele medo, né? Vai ter cálculo, porque já vira aquela bola de neve. 4 anos de cálculo, né? Para ser mais Meu preciso. Deus! Então, se bem que já falou tudo, né? Aí aquela perguntinha, né? Quem escolheu quem? Sim. Eu escolhi a nutrição e a hora que eu me vi fazendo muitos cálculos, eu falei, meu Deus, será que isso é para mim? Mas depois a nutrição acabou me escolhendo, né? Tanto que eu me formei
E eu não tive medo de ingressar no mercado de trabalho, mesmo com todas as dificuldades, né? Eu comprei uma balança, uma fita, montei o meu material e fui trabalhar. Assim que eu me formei, sem carro, sem nada. Eu ia de porta em porta, atendendo os pacientes na minha cidade. Atualmente, né, eu estou aqui na Clínica Magras, junto com a Ithane. A gente cuida da parte de emagrecimento, estética, mas eu também acabo atendendo gestantes, pessoas com algumas patologias, né, que tem relação aí com a obesidade também. Mas o que mais aparece aqui para nós em consultório é o emagrecimento, pessoas que querem mesmo emagrecer, cuidar da saúde. E eu também atendo no consultório particular, né, pela Unimed, aos finais de semana, né? Então, durante a semana eu tô aqui em Tupã e de sábado ou algum dia à noite, quando eu tô com a agenda um pouquinho mais livre, eu atendo no meu consultório particular, que é em outra cidade. Certo, nossa, Corrida. parabéns aí pela força de vontade de começar, hein? Obrigada. Então tá bom, a nossa próxima é Giovana, que é enfermeira. Olá, Giovana, gente! oi, Boa noite! me fale um pouquinho de você, da sua profissão. Bom, pessoal, a minha história já é muito diferente. Eu estudei o curso técnico em agropecuária, na mesma escola que o Douglas e a Rayane. A Rayane foi a minha calorinha. Eu amo. E eu entrei na escola técnica porque eu sou filha de pessoas sitiantes, meus pais são sitiantes. Então eu cresci tendo contato com animais, cresci no meio rural, de escola pública. E quando eu estava no terceiro ano da graduação, eu tive uma apendicite. A minha apêndice, ela teve a inflamação e ela estourou. E eu passei por um processo cirúrgico. E até então eu nunca tinha tido nenhuma experiência, nenhuma vivência hospitalar em relação à internação. E foi justamente quando eu estava hospitalizada no HC-UE, na unidade de emergência, que tendo contato com os profissionais, tendo contato com as enfermeiras, que eu percebi a importância do amor, do cuidado integralizado. Eu fui acolhida de uma forma tão linda que eu vi aquela profissão incrível que é tão tão desmerecida por todo mundo, por todos nós. E foi ali que eu me encantei pela profissão. Só que quando eu fui prestar o vestibular, eu prestei para agronomia. Prestei em 5 faculdades como agronomia e prestei na USP para enfermagem. Aí eu passei em todas, mas como eu estava aqui perto de casa e meu coração tinha dado aquele calorzinho, aí eu fui para enfermagem. Fui para enfermagem na USP. Aí na USP, na escola de enfermagem, nós temos 2 tipos de curso para enfermeiro. Temos o enfermeiro bacharel e o enfermeiro bacharel licenciatura. O enfermeiro bacharel é só para profissão de enfermagem e o enfermeiro bacharel licenciatura, que é o curso que eu fiz, você se forma para ser enfermeiro e para ser professor de enfermagem. E, portanto, são 5 anos. E por causa da pandemia, acabou sendo um pouquinho mais. Mas é uma profissão incrível que é isso. Eu não sei o que dizer, Rayane, pode perguntar. E qual área atualmente você está atuando como enfermeira? Atualmente, eu estou seguindo na linha de obstetrícia e neonatologia. Durante a graduação, eu estive fazendo aperfeiçoamentos e cursos profissionalizantes de doula, então eu sou doula, e atualmente eu também trabalho como consultora em amamentação. Então, eu sou enfermeira, consultora em amamentação, e eu estou produzindo o meu projeto de mestrado. Ai, que tudo! E aquela perguntinha, né, que eu já falei para os demais, a enfermagem te escolheu ou você escolheu a enfermagem? Para não parecer no clichê, mas inicialmente, quando eu entrei na enfermagem, eu pensava, gente, será que essa profissão é certa para mim? Será que eu vou dar conta? Será que é isso que eu devo realmente fazer? Porque eu via a responsabilidade e eu não me julgava capaz de ceder essa responsabilidade. Só que nos estágios, mais precisamente no estágio de saúde do idoso, que foi um dos primeiros, onde eu estive fazendo esse estágio no Hospital Estadual aqui de Ribeirão Preto, numa ala de cuidados paliativos com pacientes terminais. Foi justamente por vivenciar aquele momento, aquele processo, que eu percebi o quanto nós precisamos
Nossa, é muito ruim falar da gente, né? É muito ruim. Mas foi justamente nesse estágio que eu me apaixonei e que eu decidi realmente seguir na área. Sim. Muito obrigada, Giovana. Até daqui a pouquinho. Peraí, não sai Até. não. Bruna, chegou a sua vez. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bruna. Muito obrigada por ter nos dado um pouquinho do seu tempo. Eu que agradeço. Nos conte um pouquinho sobre você, do porquê escolheu essa profissão que foi a fisioterapia. Eu me chamo Bruna, eu tenho 22 anos, eu me formei agora em dezembro. Eu escolhi a fisioterapia, nunca me imaginei em outra profissão, sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. Então, desde pequena, eu sempre gostei muito de cuidar do próximo, do tato, de estar ali. Então, eu queria uma área que eu cuidasse. E eu fiquei apaixonada pela físio. No começo, eu queria cuidar de crianças que foram com síndrome de Down, ou autistas, porque eu era apaixonada. Chegou na faculdade, eu me apaixonei por todas as áreas, porque a fisioterapia ela tem mais de 14 áreas de atuação. Então, é uma área muito ampla. Me formei agora em dezembro. O mercado de trabalho foi super tranquilo. Quem quer trabalhar, eu falo que consegue. Terminei em dezembro, em janeiro eu já estava contratada, eu trabalho no Pilates, eu faço RPG, que é reeducação postural, estou terminando uma pós em terapia manual e quiropraxia, e tenho agora, eu atendo uma clínica e eu estou montando a minha também, então eu trabalho com reabilitação, tudo mais, mas é incrível a física. Sim, nossa, eu imagino como é ver o progresso da pessoa que está muito gostoso ver a evolução, né? Aquele paciente que não conseguia abrir a mão e ele consegue abrir, ele não conseguia pegar um copo e ele consegue, é muito gostoso toda essa evolução. Tirar a dor de alguém é muito bom. Sim, chega a ser até gratificante, né? Tanto para você que está fazendo isso como paciente, tanto para ele próprio. Sim. Então vamos continuar com você. Oi? Sou paciente da Bruna, ela que cuida de mim. Minha paciente. Então, estamos aqui todos entre amigos, pode-se dizer, Sim, né? eu sou de Tupã também, eu esqueci de falar, eu formei aqui em Tupã, fiquei pertinho da família. Isso que é bom. Então, vamos lá, para a nossa próxima pergunta. Quais foram, Bruna, a sua maior dificuldade na faculdade? Teve alguma dificuldade, alguma DP, alguma matéria que você pode dizer, nossa, que matéria é aquela? Eu quero matar o professor. Tem farmaco. É porque, assim, igual a Carla falou, a gente entra achando que a área da saúde não tem matemática, e tem muito. Na hora que você vê, você fala, meu Deus, e agora? Imaginava que não ia ter, mas tem pneumo, cardio, que são áreas da física que trabalha dentro da UTI. São bem difíceis. Tem que ter o dom. Mas, assim, dificuldades em si, todo mundo tem, todas as áreas vai ter, mas nada é impossível. Isso mesmo, brigadão. Vamos voltar agora para a Gi. Gi, e aí? Quais foram as dificuldades na faculdade? Qual foi aquela aulinha que você queria meio que morrer? Nossa, imunologia. Gente, imunologia é complicado. Imunologia foi muito difícil e eu acho que das maiores dificuldades, eu acho que são a distância da família, a responsabilidade, porque quando você entra na faculdade, você vai para outra cidade, você vai aprender a ser adulto. Então, em questão tanto de autocuidado, quanto às vezes de carência, que a gente às vezes fica doente e que a mãe não tem. Então, eu acho que a maior dificuldade, pelo menos para mim, a maior dificuldade foi a distância em relação aos meus pais, à minha família. Então, foi bem complicado. E de disciplina foi imunologia. O microfone tá fechado, Rayane. Sempre esqueço esse microfone. Carla, é você? Tudo ok? Você pode me dizer
qual foi aquela matéria, qual foi a dificuldade que você teve para enfrentar na faculdade? De cálculo, né, para ser mais precisa. Mas eu acho que a semiologia foi uma matéria bem difícil, assim, todos os alunos da minha turma tiveram dificuldade nela. E também na materna infantil por conta dos cálculos, né? Por incrível que pareça, eu peguei uma turma que quase todo mundo tinha dificuldade com cálculo. Era 2 ou 3 ali que eram bons e ajudava o resto da sala, né? Foram eles que nos salvaram, digamos assim. Mas conseguimos passar sem DP tranquilo. E aí, aos poucos, eu fui me apaixonando pela materna infantil também. Tanto que há uns anos atrás eu atendia muita criança, muito bebezinho. Para quem não gostava de fazer cálculo, eu fiz depois de formado, olha aí. Sempre é bom. Depois, tipo, passa aquela tempestade, aí limpa. Nossa, amei. Exatamente, a gente aprende a amar, né? Então, vamos lá. A nossa próxima é a Itani. Falei certo? Será que ela tá aí, gente? Itani. Falou sim, Rayane. Ah, tá. Não saiu o áudio. Então, vamos lá. Qual foi as suas dificuldades na faculdade? Qual foi aquela matéria que você falou assim, não quero mais? Gente, por incrível que pareça, imagenologia me pegou de jeito. Eu olhava aquelas imagens preto e branco, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E não só por um ano, foram 2 anos de imagenologia. Eu pedi a Deus todos os dias que me ajudasse. Eram as 2 últimas aulas, bem na sexta-feira, gente, pensa, as 2 últimas, era uma tortura. Eu não aguentava aquelas imagens preto e branco, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas depois chegou no 3º ano, graças a Deus, deu para passar, sem nenhuma DP, mas imagem me pegou de jeito, bastante. Ai, eu imagino, ver aquelas imagenzinhas que você fala, nossa, o que é isso? Isso é alguma Sim. coisa que tem mesmo no organismo? Imagino como deve ser. Exato. Então, vamos lá para o nosso próximo candidato. Marcelo, me fala aí, Marcelo. Qual foi aquela matéria? Que medicina tem matéria, hein? Qual foi aquela matéria e a dificuldade? Eu acho que a dificuldade, principalmente no começo, é a quantidade de matérias, né? Então, assim, pelo menos eu acho que os outros cursos da área da saúde também são assim, né? É muita matéria diferente e um mundo totalmente diferente. Porque uma coisa é você ter muita matéria, português, matemática, inglês, história, geografia, que a gente já está acostumado ao longo dos anos de colégio, né? E outra coisa é você entrar num mundo totalmente diferente. Então, a quantidade é muito problemático. Hoje em dia eu dou aula aqui na Faculdade de Medicina e eu falo para os alunos, fiquem tranquilos, alguma hora o negócio encaixa para vocês, vai fazer sentido, tá? Uma matéria isolada que assim, a gente tem bastante matéria ao longo dos anos, mas a anatomia, no começo, não que eu achava difícil, mas o professor eu achava difícil, porque era um professor muito rigoroso. Então, eu ia desesperado, porque era uma matéria que eu gostava e que eu achava que o professor não gostava de ninguém, inclusive de mim, né? Hoje em dia, pela idade aí, eu sou um pouquinho, não muito mais velho que vocês, eu tenho 36 anos, né? Eu vejo a importância dele ter sido assim, né? Principalmente, dependendo do perfil da pessoa que entra, o cara entra muito imaduro, né? E hoje em dia, então, não que eu sou bravo com os alunos, mas eu tento ter um rigor parecido com esse professor, que depois eu entendi a importância, né? Mas, com certeza, esse professor do primeiro ano me frisou muito, assim, porque eu vi o desespero de todo mundo quando eu entrava na aula com ele. Certo, muito obrigada. E agora perguntaram aqui para ambos vocês, tem algum curso, alguma matéria para entender letra de médico? Eu vou defender, tá? Eu dou aula para os alunos, eu falo que isso, se o aluno não sabe escrever, é porque ele não soube fazer um colegial decente, né? E um ensino fundamental decente. Eu falo que a letra do médico não é para ser bonita, não precisa ser bonita. Isso não adianta, cada um tem um perfil, mas ela tem que ser legível. Eu, particularmente, reclamo muito com o aluno, enquanto ele não arrumar a letra, eu não dou ponto para ele em critérios de nota e provas e afins. Então, assim, a letra do médico, rotineiramente, o pessoal brinca que é feia, porque o cara tem que escrever rápido, tem que fazer um monte de coisa. E eu falo que isso não existe.
Para aluno meu, eu falo que sim, você pode não ter a letra bonita, mas tem que ser legível. Então, eu puxo a orelha do pessoal. Certo. E vocês, meninas, tiveram alguma matéria assim para poder entender ou é normal? Só na Elas já prática pegaram mesmo. mais, né? Elas vão pegar bastante isso, né? Antes de trabalhar no laboratório, eu trabalhava na recepção do mesmo laboratório que hoje eu fico na área técnica. O nosso cursinho, para falar a verdade, era o nosso grupo com as pessoas. Tinha até um médico, ele já até falecido. Gente, era raro a vez que a gente não tinha que ir na sala para perguntar, porque realmente, literalmente, não tinha como entender. Às vezes até ele não sabia o que ele tinha escrito, realmente. Era por. E aí, como a gente trabalhava todos os dias, aí a gente acaba acostumando, mas no começo é difícil. Ai, eu devo imaginar, gente. Quando eu passo no médico, eu falo assim, nossa, isso aqui é de pirona, mas tá um traço, né? Aí é complicado. Mas, olha, vamos passar para a próxima pergunta, que tem algumas perguntas aqui dos alunos, galera. Vamos lá. Para todos vocês, para a Itane, como você conseguiu escolher a sua área de atuação? Desde pequenininha eu sempre gostei de biologia. Como eu falava, no ensino médio, todas as aulas de biologia que tinha trabalho, alguma coisa, eu sempre fazia para a maioria da sala. Claro que eu sempre cobrava um valorzinho, né? Que eu não ia fazer todo só por gostar, né? Mas eu ajudava bastante o pessoal. E aí foi que eu me identifiquei com essa área. E justamente porque eu acabei conhecendo uma professora, né? Que me dava biologia, que me deu biologia no ensino médio. E aí, conversando com ela, foi aflorando ainda mais esse meu interesse. E aí eu fui pesquisando e encontrei a biomedicina, que envolvia tanto essa parte biológica quanto a parte para trabalhar em laboratório. Porque eu sempre gostei, como eu disse no início, todas as vezes que eu ia em um laboratório, eu me sentia cativada por ver o trabalho delas, para descobrir, para saber como que acontecia, como que era o sangue, no caso, as pessoas falam, um hemograma. E aí foi assim que eu me interessei, que eu me descobri. Eu juntei várias coisas que eu gostava e aí eu achei um curso que englobava todas essas áreas. Certo, muito obrigada. Agora, para todos vocês. Vocês aconselham aos vestibulandos, se não passarem em uma faculdade pública, continuar insistindo na mesma faculdade ou partir para uma faculdade particular? Eu aconselho continuar tentando, porque assim, todo mundo tem seu tempo. E hoje eu penso que eu poderia ter entrado na faculdade com a cabeça que eu tenho hoje. Porque a gente tem uma cabeça completamente diferente com o passar do tempo. Então, se tem vontade de passar numa pública, continue estudando, continue tentando. Que quanto mais difícil, mais vai dar valor, né? Então, o que acontece? A cabeça vai mudando conforme os anos, conforme todo o esforço que está fazendo. Então, se não quer passar num vestibular, se não está conseguindo passar, pelo menos tenta um FIES, um ProUni, alguma coisa do tipo, que tem como. Certo. Mais alguém quer dar a opinião de vocês, galera? Vamos aí, Gi, Itânia, a Bruna, o Marcelo. Eu também, assim como a Bruna, diria para continuar tentando. Vai muito do interesse da pessoa, do objetivo. Se ela quer, como diz, tem uma amiga minha que sempre diz, quando você quer, você não realiza, mas quando você quer muito, aí você corre atrás. E aí, se for mesmo do interesse da pessoa, o objetivo dela, para ela continuar tentando. Tudo tem um tempo e quando a gente deseja muito, a gente consegue, a gente alcança. Eu continuaria tentando. Sim. Vamos para a próxima pergunta aqui, galerinha. Essa pergunta foi da Isabela, para o Marcelo. Aproveitando a pergunta, qual a sua maior dificuldade para o pré-vestibular? E qual dica você gostaria de ter recebido quando você está prestando medicina? Eu acho que a maior dificuldade pré-vestibular foi passar no vestibular, né? Quando eu prestei o vestibular, eu prestei em 2001 com colegial, 2002 não passei, 2003 eu prestei de novo. Então eu fiz 3 anos de vestibular, fiz 2 anos só cursinho.
E a dificuldade foi passar. Eu coloquei na minha cabeça algumas faculdades que eu tinha em mente, que eu queria passar. Então, algumas eu prestei, outras eu não quis prestar porque eu não queria fazer. Então, tinha algumas referências. E a dificuldade foi entrar no ano certinho, encaixar tudo e conseguir passar. E aí entra, até pegando um pouquinho o link, né, da outra pergunta que foi feito, né, e também complementando com essa, de você gostaria de ter recebido alguma dica quando estava prestando medicina? Não desistir, tá? Porque todas as profissões são difíceis, a medicina, o pessoal conceitualmente fala que é muito difícil, e é difícil entrar, assim como qualquer uma, mas depende do nível do esforço e do que você vai se abdicar para fazer isso, tá? Eu estava com 17, 18, 19 anos, muito amigo meu passou em qualquer faculdade, não de medicina, mas de qualquer área, que quis, só para poder continuar indo nas festas, tudo, eu me abdiquei um pouco disso para conseguir realizar o sonho. E é complicado, mas não desista, tá? Seleciona, independente se é público ou particular. Eu fiz Santa Casa em São Paulo, sou de São Paulo, fiz Santa Casa de São Paulo, e foi a única faculdade particular que eu falei que eu faria, porque na época era totalmente diferente, era muito mais barato do que hoje em dia, né? E não me arrependo. Passei na USP Ribeirão, mas quis ficar na Santa Casa. E o que eu falo, você traça o seu objetivo, até com a Ita falou, né? Ver o sonho, o quanto você se esforça para o seu sonho, e não desiste, porque você vai tomar uma porrada, vai tomar 2 porradas, terceira, na quarta, dá certo. Certo, realmente é isso. Quando você presta o vestibular, tá querendo aquela coisa, sempre vai ter altos e baixos. Às vezes você vai estar lá dentro, às vezes você não vai estar, mas não pode desistir. Agora, uma pergunta para todos vocês, realmente. Pera lá. Vocês fizeram algum tipo de estágio durante a graduação? Eu vou encurtar o meu, não. Porque medicina é meio que integral, então, infelizmente, não dá tempo de fazer, né? Então, eu não fiz. Certo. Eu fiz em 7 áreas da físio. Nossa, nas 7 de uma vez? É que aqui em Tupã, na minha faculdade, a faculdade tem uma clínica. E essa clínica tem todas as áreas. Então, eu fiz ecoterapia, hidroterapia, asilo, a gente participou na parte de geriatria, peguei a parte de um SUS mesmo, de reabilitação, ortopedia, neuro. Então, a gente pegou todas as áreas assim da físio. Sim. UTI também teve. Isso foi até bom que ajudou você a decidir, né? Para qual área É bom que ajuda a decidir. E você, Gi? Eu fiz bastante estágios, porque como eu fiz na USP de Ribeirão, a faculdade possui o complexo hospitalar, então tem o HC Campus, tem o HCUE, o Hospital Estadual, tem o Santa Teresa e tem a Mater, que é o Centro de Referência a maternidade de referência. E na USP a gente faz estágio desde o primeiro ano. Como são 5 anos de graduação e bacharel e licenciatura, desde o primeiro ano a gente começa a estagiar em escolas públicas lecionando para alunos de ensino médio, trabalhando questões de planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis, alimentação. E a gente começava o estágio na saúde. Então, no primeiro ano, a gente fez um estágio num núcleo de saúde, onde a gente passava todo o ano fazendo um acompanhamento. No caso, era um acompanhamento com idosos, então nós fazíamos todo o acompanhamento familiar. No segundo ano, a gente passava em diversas unidades de saúde. No segundo ano, a gente passou em saúde da mulher, saúde da criança, passou em doenças crônicas e doenças infecto-contagiosas, todos esses em campos diferentes, para olhar coisas diferentes. A partir do terceiro ano, eu tô falando muito rápido, gente? Ok. A partir do terceiro ano, a gente começa a fazer o estágio hospitalar. Então, a gente passa pelos 12 andares do HC, estagiando cerca de 20 dias em cada área. E então, a gente acaba aprendendo bastante, acaba desenvolvendo muitas habilidades no hospital. E foi uma experiência muito boa. Então, a gente passa em cuidados paliativos, a gente passa em obstetrícia, passa em UTI neonatal, em acolhimento neonatal.
É muito interessante, é muito bacana. Certo, imagino mesmo. Passar por diversas áreas, É, conhecer diversos ramos, aprender de tudo um pouco, é muito gratificante. é muito bom e é Bruno, muito puxado. O problema é, assim, é puxado pra caramba. Nenhum estágio é remunerado por ser por conta da saúde, por ser por conta da faculdade pública, todos os estágios não são remunerados. E a gente realmente assume plantão desde o terceiro ano. Então, a gente faz plantão de 6 e quando chega no quinto ano, a gente passa a fazer integral. Então, no último ano de graduação, a gente passa o ano todo fazendo plantões de 12 ou mais horas. E é isso. imagino. E no caso dos plantões, eles são muito difíceis, como eu posso dizer, muito cansativo. Olha, é muito cansativo, mas eu acredito que varia muito da equipe que você tá, da equipe multiprofissional, se essa equipe conversa, se a equipe não conversa, porque é muito difícil você trabalhar em um ambiente hostil, num ambiente onde os profissionais estão ultra sobrecarregados, onde não tem equipamento, onde não tem nada que forneça subsídio para você poder trabalhar, para você poder ofertar uma assistência de qualidade para o seu paciente. E eu acho que quando você já está, quando você entra num meio como esse, você encontra muitas, muitas dificuldades. Enquanto que se você está em um lugar onde a equipe conversa, assiste a todo o processo de saúde, que nós somos de diferentes áreas, mas todos nós integramos, né, a saúde do indivíduo. E os plantões também variam muito de onde você vai estagiar, porque pegar um plantão numa unidade de urgência e emergência, olha, é terrível. Enquanto que se você estiver numa unidade mais tranquila, numa enfermaria clínica ou numa enfermaria cirúrgica, você vai passar o plantão, mas vai ser mais prazeroso. Mas também vai muito do que você gostar, da área que você preferir, de como você vai estar ali. Então, vai muito disso também. Imagina, a canseira. Vamos lá, Ai, então. gente, desculpa, eu tenho 22, eu vi que todo mundo falou a idade e eu não falei, é 22. E você, Bruna, fez algum estágio na área? Eu fui a que fiz em 7 áreas. Ah, sim, nossa, peraí que eu confundi os nomes. Acho que Desculpa. era a Carla. É a Carla aqui que tá embaixo, aí eu. Ai, né, Bruna? E você, Carla, fez estágio? Fiz bastante estágios aqui em Tupã, é uma cidade muito boa para campo, né? Eu fiz estágio em psiquiatria, que foi uma área que eu adorei, eu fiz até capacitação depois, em hospital psiquiátrico, asilo, escolas, na UAN, né, que seria, a gente usou aqui a cozinha piloto da nossa cidade. Também fiz estágio na UBS, que eu gostei muito, que foi onde eu aprendi um pouquinho mais sobre materno infantil. Que mais que eu fiz? Eu fiz tanto estágio, gente. Nas escolas em si, pré-escola. E aí apareceu também alguns estágios extracurriculares, sem ser pela faculdade, né? Que aí foi a prefeitura da cidade que eu morava que forneceu. Que aí eu fiquei um bom tempinho pesando as crianças do prezinho, da escola, do ensino fundamental e do ensino médio também. Então eu meio que aprendi um pouquinho de tudo. Eu consegui fazer quase todas as áreas da nutrição, só ficou faltando mais a esportiva. Sim, imagino, tipo, que a esportiva, eu acho que é meio que assim, um atleta que é 100% focado, ele vai querer, tipo, perder tanto peso toda hora, vai ser uma loucura. Então vamos lá, para Ithani. Você fez algum estágio? Sim, Rayane, na minha grade curricular de biomedicina tem estágio, no terceiro e quarto ano. Muda a carga horária, né? A gente tem uma carga horária obrigatória por ano e a gente tinha que fazer pelo menos no mínimo 6 horas de estágio por dia, né? Todos os dias a gente fazia. E no terceiro ano tinha o bendito do estágio na área de imaginologia, mas por conta da pandemia eu acabei não fazendo, né? O nosso estágio, né, foi mais feito através de atividades, tinha as imagens, mas eu fiz também, atualmente eu fiz no laboratório onde eu trabalho hoje, graças a Deus, por conta dos estágios, eu consegui meu emprego, comecei como auxiliar, mas hoje já atuo como biomédica.
E por isso que a gente sempre fala, eu me dediquei aos estágios, eu costumava não faltar, raramente só por alguma coisa, né? Mas eu sempre falo, se dedicar aos estágios, porque conta muito, né, para um serviço, conta bastante. Então, eu sempre, todas as vezes que me perguntam se os estágios me ajudaram, eu digo que sim, realmente. Mesmo não sendo remunerado, né, independente da gente estar recebendo ou não, mostrar os nossos esforços, o que a gente pretende e desenvolver tudo isso no estágio. E graças a Deus deu certo. E hoje eu trabalho onde eu fiz o meu estágio quando eu comecei lá na faculdade, há 4 anos atrás. Ah, isso que é bom, você já começar no emprego assim que sai da faculdade, naquele estágio que você fez. Isso é bem gratificante, mostra o quanto você tem potencial. Vamos para uma próxima pergunta. Essa pergunta é para Carla. Carla, qual questão da matéria de semiologia que teve mais dificuldade? Em qual questão é mais difícil? E o que é a semiologia no geral? Eu vou explicar invertido então, tá? A semiologia é uma matéria que abrange os sinais e os sintomas das doenças, né? Tanto em animais quanto no ser humano. E qual que é a questão mais difícil? É justamente você identificar esse sinal, esse sintoma. Então, a gente tinha muito estudo de caso na faculdade, né? A gente tinha ali a pergunta e a gente tinha que, através da pergunta e dos sinais e sintomas que o paciente identificava, descobrir qual que era a patologia que ele tinha. Então, esse foi, acho que, a maior dificuldade nessa matéria, não só para mim, mas para todos os alunos ali da minha turma, né? Mas com a prática, a gente consegue aprender. E é isso que a gente faz depois que a gente se forma. O paciente chega na sua sala, ele tem ali suas queixas, mas você tem que tentar descobrir, ajudar ele a descobrir qual que é a patologia que ele tem. Muitas vezes você tem que pedir exame para saber um pouquinho mais a fundo, mas aos pouquinhos a gente vai pegando o jeito. Então, é uma matéria difícil, sim, mas dá para passar. Imagino. Olha, outra pergunta para você novamente. A Ana diz o seguinte: já li o livro Krause Alimentos, eu acho que é assim que se pronuncia, que meu inglês é péssimo, desculpa, de nutrição e dietoterapia. Amo ler. Me indica mais livros, por favor? Segunda perguntinha. Indica os livros que tem mais perguntas para você. Tá, então vamos lá. O Krause a gente fala que é o pai da nutrição, né? É um livro enorme, tipo o vade-mecum da galera do direito, é o Meu Krause. Deus. A versão mais atualizada dele tem a divisão em 3 partes, porque a gente carregar aquele peso para a faculdade era terrível. Então, Musculação grátis. a gente comprou ele divididinho, que é para ficar mais fácil. Depende muito da área que a pessoa vai querer atuar, né? Eu vou falar da minha área. Eu tenho bastante livros relacionados à nutrição clínica, dietoterapia. Depois que eu comecei a atuar na área de psiquiatria, né? Então, eu comprei bastante livro que tem explicando mais sobre essas doenças relacionadas ao psicológico. Então, vai muito da área que a pessoa vai querer atuar depois. A nutrição, ela abrange várias áreas, né? Que nem eu falei. Tem a clínica, tem a esportiva, o AN. Então, depois, quem me mandou essa pergunta, me manda no particular, depois a gente dá um jeito de passar um contato, uma rede social, para eu saber qual área que você quer atuar, e aí eu te indico o livro, acho que fica mais fácil. Sim. Olha, uma segunda pergunta da Ana Laura é o seguinte: o que mais gostou durante a faculdade de nutrição e na atuação dessa profissão? Olha, o que me apaixonou, né, o que me fez ir para o lado da área clínica em si, que é o que eu faço hoje, é cuidar da pessoa, né? Você ter o toque, você ouvir. É uma coisa que todo mundo fala aqui no consultório, e para todas as minhas amigas de profissão, que a nutrição, o nutricionista, ele é tipo um psicólogo, né? Você tem que sentar, você tem que ouvir o que o paciente tem, ouvir a história dele. Vamos dar um exemplo aí, por exemplo, de uma pessoa que precisa perder peso. Às vezes ela ganhou peso, mas não foi por comer, não foi por
por alguma má alimentação que a pessoa teve. Às vezes ela teve um problema lá na infância que acarretou o ganho de peso que ela tem hoje, às vezes um problema dentro de casa. Então, quando o paciente chega aqui para o atendimento, eu deixo ele falar, eu faço sim as minhas perguntinhas rotineiras, né, sobre a saúde dela, mas eu sempre deixo ela falar mais do que eu, para eu entender o que ela tem. Qual que é a dor do cliente, a gente fala, a dor do paciente. Você precisa ouvir ele primeiro para depois você saber qual é a melhor conduta. Então, eu acho que de tudo, o que me fez me apaixonar pela área que eu estou hoje é isso, é você poder ter esse contato com a pessoa. E todo paciente acaba virando seu amigo, né? Ele vai falar de você para o resto da vida. Você, que nem as meninas aí da enfermagem, a Giovana, tenho certeza que um paciente que ela atendeu ali, que aquela enfermeira lá, ela é boa. A mão dela é leve, não é? A Bruna, por exemplo, nossa, a massagem dela é maravilhosa. Então, eles levam um pedacinho da gente para casa. Então, eu acho que a maior orgulho que nós da área da saúde podemos ter é que a gente sempre vai deixar um pedacinho de nós para cada paciente que a gente atender, cada cliente, né? Sim. Agora, a terceira perguntinha. Como foi o processo para escolher sua área de atuação? O que te ajudou? Para escolher a área, sim. Foi essa professora que me mostrou a nutrição. Inclusive, olha para vocês verem como que o mundo é pequeno, né? Ela era amiga da família, ela falou do curso, prestei o vestibular, entrei na faculdade, na época eu consegui 45% de bolsa, que foi o que me ajudou a concluir a faculdade, né? E depois ela foi a minha professora dentro da faculdade, a irmã dela, que é minha amiga também, foi professora de estágio, e assim que eu me formei, ela virou minha chefe. Então, ela foi o meu carro-chefe para a escolha do curso, né? Eu estava em dúvida, na verdade, entre fonoaudiologia e nutrição. Eu prestei o vestibular da Unesp, para fono, passei na primeira fase, passei na segunda fase, mas como Deus é perfeito, não era para ser aquilo, né? Eu esqueci completamente que eu tinha que declarar interesse pela vaga e perdi a vaga do curso de fonoaudiologia com 100% de bolsa em período integral. Fiquei chateada na época, mas aí eu absorvi aquilo como uma coisa boa. Poxa, não era para mim aquilo, né? E aí eu fiz a nutrição. Comigo também aconteceu meio que parecido, mas só que no caso, eu tava tão ansiosa esperando chegar a minha vaga, tipo, da Unesp, falando, ai, você passou, que eu catei no espelho, eu já fui e me cadastrei em outra faculdade. Aí quando chegou, eu falei assim, não é possível, eu tive que fazer o processo de dar baixa, tudo de novo. Foi uma loucura, mas quando não é pra ser, não é pra ser mesmo. Verdade. Agora, uma pergunta para geral, galera. Vamos lá. Devido ao orçamento precário do Brasil, em relação aos equipamentos e remédios, não desanima na hora de fazer o trabalho? Na faculdade, ensina como lidar nessa situação. Nessa situação, como está? No caso, é por falta de estrutura, que no caso, na faculdade, vocês são ensinados a lidar de uma tal maneira? Como que é isso ao dia a dia? Como que vocês fazem? Respondendo a primeira, né, se não desanime muito. Então, assim, realmente tem plantão que a gente às vezes repensa na vida, né, o que está acontecendo com o Brasil, particularmente aqui na região, e olha que eu defendo São Paulo Estado, tá? Tem colegas meus que estão em outros estados que eles falam que o negócio é vezes 10, né? Então, a falta de material, tá? Mas desanima, só que acontece, são os imprevistos e os negativos como que toda profissão apresenta, né? Então, é se adequar e lutar para tentar fazer o melhor possível e, em alguns momentos, infelizmente, torcer para dar certo, tá? Na faculdade, ensina como lidar em situações como essa. Na teoria, até um pouco, mas na prática não. Na prática é a vivência do dia a dia e não adianta. Quanto mais experiência, mais você consegue sair do entre aspas, do perrengue que é a falta de material, o SUS, né? Eu
fiz residência, internato, tudo na Santa Casa, né? E recentemente, alguns anos atrás, acho que vocês devem lembrar, saiu uma matéria que Santa Casa não tinha nem de pirona, né? Então, assim, realmente é chato, é ruim. Como toda profissão, você tem que tentar se adequar e tentar fazer o melhor possível. Certo. E, Marcelo, eu sei que você vai ter que sair agora às 8. Eu ia até comentar, viu? Sem querer ser chato, porque eu tô gostando bastante, né? Mas a Carla já tá lá com a nenê no colo, balançando. Ok, muito obrigada por sua participação, por ter respondido algumas perguntas dos alunos. Espero que podemos contar com você no próximo ano. Se não se importar. Sempre que precisar, pode chamar. Agradeço mais uma vez o convite, né, de toda a comissão organizadora, né? Agradeço também o bate-papo aí também com as meninas aí das outras áreas da saúde. Fiquei acuado, né? O único homem aqui, então, né? Então, mas agradeço mais uma vez, tá? E sempre que precisar, pode conversar aí comigo, que estamos abertos. Certo, muito obrigada Boa mesmo. noite para todos. Boa Até noite. mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dando continuidade, meninas, vamos lá. Vocês podem responder. Carla, no caso, pode estar respondendo. Como que você lida com isso? Aqui em Tupã, como eu trabalho numa clínica que ela é particular, a gente acaba não tendo tanto, a gente não vê muito, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, o sofrimento que os outros profissionais da área da saúde estão tendo. Mas eu conheço muita gente, muitos profissionais da área da saúde, nutricionistas, amigas minhas, estão trabalhando na linha de frente aí do Covid, por exemplo, né, na nossa Santa Casa aqui em Tupã, que estão sofrendo muito, né? Às vezes você quer poder oferecer o seu melhor para o paciente, mas devido à situação que o lugar que você trabalha está enfrentando, às vezes você não consegue. Né? Então, é frustrante você querer dar o seu melhor, às vezes, dentro do seu ambiente de trabalho e você não conseguir devido à situação que aquele lugar está enfrentando. Então, não é fácil, né? Aqui nem o Marcelo falou, o estado de São Paulo é um dos estados que está melhor, digamos assim. Mas dá para a gente traduzir de uma maneira diferente. É o estado que está menos pior. Realmente. Porque pode dizer que o país inteiro tá difícil. Tá difícil, né? Infelizmente, a gente tem que enfrentar a guerra com a arma que a gente tem. Não dá para parar, não dá para esperar, né? Então, Tupã mesmo tá difícil aqui a situação, mas o pessoal tá enfrentando como pode, né? Sim. E você, Bruna, teve meio que um choque na hora de trabalhar? Olha, eu concordo com a Carla, porque assim, eu trabalho também em rede privada, só que o meu estágio foi em SUS, né? A clínica nossa lá é para todo mundo da faculdade. E realmente é muito difícil. É triste a realidade que a gente vive. E assim, não tem uma organização. Eu atendi, exemplo, às vezes no mesmo horário, 4 pacientes. E 4 pacientes diferentes. Uma pessoa que estava na cadeira de roda, outra pessoa que teve paralisia facial. São coisas completamente diferentes. E essa pressão é em cima de nós. Então, é complicado. Só que também não só no SUS. Que nem a Unimed desvaloriza muito os profissionais. Todos os profissionais. Nutricionista, fisioterapeuta, médicos. Tem protocolo que a Unimed paga R$6 um atendimento. Então, é muito triste. Então, eu acredito que realmente está complicado em todas as áreas. Está muito triste o que nós estamos vivendo em todas as profissões. Sim, que não é uma coisa que eu gosto de ressaltar é o seguinte: vocês, profissionais da área da saúde, são aqueles que sempre estão lá, cara a tapa, dia a dia, enfrentando 1001 doenças. E são os profissionais menos valorizados, pode-se dizer assim. Falta equipamento para trabalhar. Sim, não tem equipamento, não tem horário, não tem medicamento, não tem, vamos dizer, não tem quase nada. E você, Gi, sofreu um choque quando foi para a área de trabalho? Sofri o choque. Confesso que eu fiquei muito, muito surpresa, porque são realidades completamente distintas comparando o setor privado com o setor público. Só que desanima. Como o Marcelo, a Bruna, a Carla mencionaram anteriormente, você fica muito frustrado. Às vezes você tem vontade de desistir. Só que às vezes
Às vezes não. Só que o que impede a gente de desistir dessa profissão, digo por mim, são justamente os pacientes, porque você vê a necessidade daqueles pacientes, você vê que não tem profissional, você vê que não tem material, você vê que não tem o seu instrumento e você sabe que mesmo você consegue fazer uma diferencinha. Então, justamente a necessidade dos pacientes e às vezes em ver a situação caótica, que isso me faz querer estar lá. Isso, e ao ver essa situação, que me faz querer estar ali, porque eu sei o quão complicado é e eu sei que não tem ninguém mais, entendeu? Entendi. Realmente. São poucas pessoas que conseguem ficar até o final, né? Que veem a dificuldade e dão cara a tapa lá no dia a dia. E você, Itani, travou? Você pode me dizer qual foi o choque assim que você levou? Assim como as meninas também, mesmo trabalhando às vezes em rede privada, a gente se depara com algumas coisas que a gente não imaginaria. Ainda mais agora depois da pandemia. Querendo ou não, até nós, rede privada, acabamos sendo influenciados. Falta de material em laboratório, principalmente. Infelizmente, né? A gente se depara com os nossos hospitais, a Santa Casa realmente lotada, às vezes até para fazer um exame, algo simples. Dá trabalho e, infelizmente, a gente acaba sendo afetado de uma maneira ou outra, nem que for alguma coisinha, mas infelizmente acaba acontecendo. Principalmente falta de materiais, agora ainda mais nessa pandemia. Realmente é algo que a gente não esperava, nunca nem imaginaria, mas infelizmente aconteceu e ainda continua acontecendo e parece que cada vez continua piorando, mas ter fé que nós conseguiremos, estamos na área da saúde na frente e estamos aí todos os dias tentando combater, né? E levar o melhor para todas as pessoas. Sim, verdade. Realmente essa pandemia veio, né, quando ninguém esperava, para poder mostrar que realmente o planeta não estava preparado, porque falta de matéria-prima, falta de tudo, vamos dizer assim. Vamos para a próxima pergunta, galera. Continuando com você, Ethan. Como é o investimento de pesquisas para vocês aqui no Brasil? Influenciou algo na faculdade? Olha, se for, a gente pode observar agora os tempos atuais com a pandemia, né? Graças a Deus aos cientistas, aos biológicos, né? As pesquisas que foram desenvolvidas, temos as vacinas. Eu acredito que isso seja uma revolução ainda maior. Infelizmente, algumas pessoas não acreditam, não confiam, mas graças a pessoas que pesquisam, que estão ali todos os dias na luta, trazem isso para a realidade, se tornar real. E na faculdade, graças a Deus, também a gente aprende muito sobre isso, né? Para a gente também sempre estar à frente, buscando sempre o melhor, né? O caso para as pessoas em relação à saúde, porque a gente lidar com vidas, né? Não é mais uma pessoa, é a Rayane, a Giovana. Não, são vidas, né? Então a pesquisa ela vem para alavancar ainda mais esse setor que é o nosso da saúde. Sim. E você, Giovana? Como posso dizer? Como investimento de pesquisa para vocês aqui no Brasil, influenciou algo na faculdade? Influenciou muito, muito, muito. Eu estive realizando 3 pesquisas durante a graduação. O meu primeiro projeto de pesquisa, eu dava aula em escolas públicas, chamava Promoção da Saúde na Educação Básica. Então, eu avaliava os níveis de desenvolvimento e as diferenças nas diferenças da compreensão da assistência segundo os alunos e o déficit de conhecimento dos alunos, tendo eles por base como pacientes, mais ou menos. Aí depois eu passei 2 anos fazendo uma pesquisa com gestantes, onde monitorava o fluxo de gestantes em unidades de pronto atendimento. O que foi a minha pesquisa basicamente? Eu fiz um levantamento em 17 unidades de saúde, eu acompanhei 120 gestantes e eu analisava a frequência dela em unidade de pronto atendimento e a não realização delas do pré-natal. E muitas elas substituíam as consultas, substituíam o atendimento. Em vez de fazer o pré-natal num núcleo de saúde numa UBS, elas recorriam às unidades de pronto atendimento e pronto.
e a gente analisava isso. E após essa análise, nós desenvolvemos cartilhas e materiais com os profissionais, e isso foi levado para a Secretaria Municipal de Saúde, onde nós trabalhamos novas formas de lidar com a equipe multiprofissional para incluir, agregar e acolher essas gestantes. Estou falando isso porque, assim, muitas vezes a gente quando pensa assim, nossa, mas as faculdades investem tanto em pesquisa, será que isso tem retorno para o público? Será que isso tem retorno para a população? E tem muito retorno a cada protocolo modificado, a cada olhar diferenciado, a cada atualização nas diversas profissões, no modo certo de aplicar ou não aplicar uma técnica em fisioterapia ou nas outras profissões, tudo é voltado para a população. Infelizmente, não tão divulgado quanto deveria ser. Mas é isso, eu acho que a pesquisa influencia muito. E acho muito triste o que está acontecendo hoje, principalmente essa compreensão de algumas pessoas de que pesquisa não é nada, de que saúde não é nada, de que saúde não merece investimento. Infelizmente, precisou acontecer essa pandemia, precisou centenas e centenas, milhares de pessoas morrerem para as pessoas passarem a perceber sobre o quão importante é investir em saúde e educação. Não é? Sim, verdade. Realmente é o que mais necessário. Estrutura, né? Sim, é o que é mais necessário, para te dizer. E você, Bruna? Como é o investimento de pesquisas para você aqui no Brasil? O que influenciou na faculdade isso? Olha, eu concordo com tudo que as meninas falaram. Na minha área também é tranquilo, mas a gente também não é muito valorizado assim. O fisioterapeuta hoje, infelizmente, muitas pessoas pensam que é algo, assim, uma massagem, algo relaxante. E não, tem muita área, então tem muitos estudos, mas também é pouco, né? Por conta disso. As pessoas não valorizam a nossa profissão. Focam só numa área, então não tem muitos estudos. É bem triste. É verdade, às vezes eles preferem focar assim, não, tal profissão vai dar mais rendimento, tal outra profissão nem é nada, vamos deixar ela quieta. Eles acham que a profissão que eles conhecem é superior que eles não conhecem, quando, na verdade, cada profissão ajuda a outra, independente de qual seja. O Covid agora, só complementando, Sim. agora que nessa parte da pandemia que a gente está vivendo, né, pode reparar, quase você não escuta falando de fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta que está lá dentro da UTI, junto com os enfermeiros, entubando, fazendo toda a parte de respiração. Então, agora estão acordando, assim, focando mais na profissão, mas pode ver que é muito pouco. Sim, tanto é que o Covid, querendo ou não, ele dá sequelas. Algumas pessoas, às vezes, nem têm as funções que tinham antes, porque alguns têm coma também. Eu peguei a parte do Covid no meu estágio e a gente trabalhava com o pós-Covid, no caso. Uhum. E pode ver, não se fala disso. Agora começou a falar. Mas é triste. Tem pessoas que... Eu peguei pacientes que eles vomitavam o tempo inteiro. Tem gente que não sente a língua fica formigando o tempo inteiro. E quem tá ali na frente é os enfermeiros e os fisioterapeutas, perdão. Os médicos também estão, mas eles estão sendo valorizados, querendo ou não, está sendo falado, mas os enfermeiros e os fisioterapeutas não. Então, eu acho que é bem ruim para nós. Gênero e grau. Beleza, então. Bia, você pode assumir aqui para mim rapidinho, fazendo um favor? Opa, claro. Beleza, então. Já eu volto, galerinha. Eu vou ter que resolver um probleminha, mas já tô voltando daqui 5 minutinhos. É coisa rápida. Vocês estão me olhando, estão me enxergando aqui? Não? Ainda não? Aí, agora foi. Aí. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, prazer, meninas. Olha, eu estou muito orgulhosa de ver vocês. A nossa último dia de Feira de Profissões está sendo comandado praticamente por mulheres, né? O Marcelo até se sentiu intimidado. Eu falei, gente, que bom, que pena para ele, que bom.
Tá a Maria Júlia aí, porque eu tô fazendo a gravação, mas eu sou a vice-coordenadora do cursinho, e por enquanto eu vou tocar aqui até a Rayane voltar. No caso, Carla, acho que você agora tem a palavra, né? Conta pra gente, na sua área, como que é a parte da pesquisa, os incentivos, assim, por favor. Bom, a nutrição sempre teve aí na questão das pesquisas, né? É uma profissão um pouco falada, um pouquinho mais, eu acho, porque a nutrição engloba tudo, né? Não só na pandemia em si, mas antes também. Qualquer tipo de patologia, a nutrição sempre está ali no meio. Mas também não é tão valorizada assim, né? Vou falar um pouquinho agora relacionado mais à nutrição, na questão de que as pessoas acham que não precisa de um profissional para estar guiando elas ali no tratamento. Eu vou pegar uma dieta da internet e vou seguir, né? Vai funcionar? Talvez, mas e aí? Será que você vai estar fazendo a coisa certa para você? Eu acho que é mais relacionado a isso, né? A questão da desvalorização, das pessoas não entender que para você fazer uma mudança de hábito em uma pessoa, você prescrever uma dieta, você tem que entender bem o que a pessoa precisa, saber quais são, qual é o ponto inicial que você vai começar ali para fazer essa transformação. Não é fácil, só quem é da área sabe. E você vê que tem gente que se faz de nutricionista, né? Se paga de nutricionista. E aí você se sente um pouco desvalorizada, na verdade. Você faz o seu melhor ali, quem é seu cliente, seu paciente sabe disso, mas o duro é que na internet tá tudo tão fácil, né? E agora tem os coaches. Opa, os coaches, e agora tem os coaches. Os nutrólogos também, né, que eles não têm, eles não podem prescrever dieta, mas acabam prescrevendo. E os coaches, né, que eu acho que é o pior de tudo. Eu sou coach em emagrecimento, e aí começa a prescrever dieta à torta e à direita, né, entregar papel de gaveta. Eu, particularmente, posso dizer que uma vez tentei realmente, a gente sempre vai, né, naqueles nutricionistas de Instagram. Ai, porque eu comi hoje uma saladinha e um bifinho. Aí a gente sempre entra naquela digital influencer, não, eu vou seguir ela, mas se arrependimento matasse, não tinha seguido, tinha já começado logo com uma nutricionista, como fiz. E a gente pode... O pior que isso não é só na área da nutrição, em todas as nossas áreas. A pessoa sempre vai tentar sozinha para depois ir atrás de um profissional que talvez, se ela tivesse ido logo de início, ela teria resolvido o problema dela, né? Por exemplo, com o caso da Bruna. A pessoa espera travar da coluna para ir lá pedir uma massagem para ela. Chega desmaiando no pronto-socorro para a Giovana ir lá e fazer uma injeção, né? Tá com o exame lá nas alturas do colesterol, triglicérides, corre lá no laboratório para a Ithani colher e ver o que é. Então, ela espera a bomba quase praticamente explodir para ir atrás do profissional, sendo que talvez se ela tivesse ido no início, o problema ia ser bem menor, ela ia conseguir resolver o problema dela bem mais fácil, né? É do brasileiro, né? Brasileiro. Sempre dá um jeitinho, né? Sempre assim. Acho que faltou a Ithani para responder para a gente. Isso. Né? Eu vou passar agora, a Rayane vai voltar, vai tomar de novo a iniciativa, gente. Beleza? Estou novamente, galera. Obrigada, Bia. Ithani, então, como que há investimento de pesquisa para você aqui no Brasil? E o que influenciou na faculdade? Eu fui a primeira. Eu falei sobre a vacina. Sim. Obrigada. Desculpa aí. É que são tantas coisas ao mesmo tempo, tantas perguntas que a gente tem que ficar acompanhando. Que se perde. Que às vezes dá uma perdida. E a gente só fica aqui, ó, faz isso, faz aquilo. Aí meu olho tá aqui, tá ali, tá aqui, mas tá valendo, desculpa aí. Vamos lá. Pergunta da Duda Negreiros, para Giovana. Como foi seus estudos pré-vestibular? Seguiu algum cronograma ou estratégia? Bom, para o vestibular, eu estudava sozinha, então eu via muita videoaula. Sabe a videoaula alguns canais no YouTube que
de física, de química, eu estudava muito, 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 muito por videoaula. E eu pegava o livro, sabe o livro didático entregue em escola pública? Eu pegava ele e eu ia estudando ele. Aí eu ia estudando, estudando, eu tentava resolver. E eu também baixava questões antigas de vestibulares antigos e ficava estudando. E aí eu tinha um cronograma onde eu tinha 40 minutos para estudar cada disciplina, porque eu tenho TDA, então eu tenho um pouco de déficit de atenção. Então eu fazia desse jeito para tentar equilibrar, porque se eu ficasse mais do que isso, eu perdi o foco. Então eu fazia desse jeito, eu ia de 40 em 40 minutos, aí eu fazia 40 minutos, aí eu ia tomava uma água, fazia alguma coisa, voltava e ia para uma matéria diferente. E era assim, eu estudava através de livro didático da escola, que eu estudava sozinha, através de provas anteriores, questões de provas anteriores, então eu pegava as provas antigas da FUVEST, pegava as provas antigas do ITA e eu ia tentando fazer. E assistindo muita, muita, muita videoaula. Aí foi desse jeito. E também a gente não pode se esquecer que tinha o João, né? É verdade, tinha o João, era uma pessoa incrível que tinha lá na ETEC, que era o bibliotecário, que ele ajudava muito, muito, muito a gente em relação a vestibular, em relação a preparo. Ele pesquisava junto com a gente e ele sempre vinha trazendo novidades e era incrível. Sim, que nem assim, eu fiz ETEC, gente, eu falo, como eu consegui entrar na faculdade foi graças ao João. Porque, olha, eu não ia ter noção para me inscrever, eu não sabia, tipo, me inscrever no vestibulinho, não sabia mesmo. Se eu digitasse lá, eu ia ficar perdida. Mas, enfim, vamos para a nossa próxima pergunta, que é para todos vocês, meninas. Vamos continuar com você, Gil. Como lidar com a desvalorização do SUS sem migrar o rumo da privatização? Quando vocês começaram no mercado de trabalho, tiveram mais incentivos para ir para a rede privada do que ir para o sistema de saúde pública? Porque, mesmo amando o que você faz, tudo que o governo faz parece ser contra isso. Como continuar apaixonada no que faz? Com certeza, com certeza, com certeza existe uma desvalorização imensa, porque, vamos ser sinceros, como que é visto o enfermeiro? Ah, é auxiliar do médico, enfermeiro, enfermeira aí. Não, é assim, enfermeiro ele não é visto, ele não é valorizado, quando o paciente está passando por algum problema, a gente que está pegando com a bucha, a gente que tem que bipar e tudo mais, e a gente nunca recebe os louros, nunca recebe em relação a isso. Mas eu acho que a principal desvalorização e que que faz os profissionais migrarem para o setor privado é o salário. Vou falar pelo HC. O HC paga para um enfermeiro cerca de R$ 2.800. Fora os vales, fora o acréscimo, que quanto mais plantão você fazer, você vai subindo o salário. Então, essa é a faixa de preço no HC. A faixa de preço no hospital Unimed para um enfermeiro é R$ 3.800. Olha a diferença. Então, é uma diferença, assim, extrema e que muitas vezes é mais essa questão de salário, mais essa questão trabalhista, ainda mais a gente vivendo no nosso país como ele está hoje, que você vai no mercado, as coisas estão terríveis. E essa é a principal desvalorização. E a segunda parte da pergunta era como se manter apaixonada pela professora, mais ou menos isso? Sim. Bom, eu acho que antes de tudo, quando você pensa em se tornar da área da saúde, você tem que fazer um certo exercício. Se senta na frente do espelho e diga para o espelho, diga para você mesmo por que você quer aquela profissão. O que você realmente viu naquela profissão? Porque, infelizmente, no dia a dia, a gente tem muito mais problemas do que benefícios. E eu acho que você tem que escolher muito a profissão e você já tem que ter, sim, um certo interesse na área ou se apaixonar durante a graduação. E eu digo que você tem que querer mesmo, você tem que amar mesmo. Porque, às vezes, você está tendo um dia sobrecarregado, às vezes você está frustrado, às vezes você está surtando por causa da sobrecarga. Por exemplo, lá no HC, no 11º andar, são 2 alas. Uma das alas foi fechada. E então a gente está só com uma ala.
por causa do Covid. Então, a gente ainda recebe pacientes que fazem acompanhamento lá, mas uma ala tá fechada. Então, aí fica, tipo, 6 profissionais para 20 pacientes, para 30 pacientes. E aí, quando você tá surtando, você tá enlouquecendo, às vezes um paciente, às vezes um abraço, às vezes uma palavra do paciente faz você aguentar aquele dia, faz você aguentar. E eu acho que o paciente, você tem que amar muito o que você faz. E no meu caso, que eu gosto de gravidinhas e nenenzinhos, quando você pega aquela coisinha pequenininha nas mãos, não tem outra coisa, não tem. Você é aqui. Desculpa, não sei se eu soube responder muito bem. Sim, respondeu perfeitamente, Gil. E você, Bruna? Quer que eu repita a pergunta? Fazendo favor. Então, vamos lá. Como lidar com a desvalorização do SUS sem migrar o rumo da privatização? Quando vocês começam no mercado de trabalho, tiveram mais incentivos para ir para a rede privada do que ir para o sistema de saúde pública? Com certeza, com certeza. É absurdo. O salário é absurdo. E porque, mesmo amando o que você faz, tudo que o governo faz parece ser contra isso. Como continuar apaixonado no que você faz? Eu concordo com o que a Giovana falou. É o amor. O amor o paciente, quando ele tem uma melhora, quando ele fala, nossa, eu consegui dormir, eu consegui escovar meu dente, fazia tanto tempo que eu não conseguia escovar, aguentei pegar aquele copo. Eu nunca vou esquecer, uma criança estava super cansada no estágio, uma criança falou assim, tia, eu consegui pegar o copo sem derrubar. Então, isso é gratificante. Pensa, uma criança de 9 anos te falar isso. Então, o que faz motivar a continuar mesmo é o amor. Você tem que amar mesmo sua profissão, porque é triste. Que nem ela falou do salário do enfermeiro, fisioterapeuta recebe 2.500, dependendo da área que ele está seguindo. Na rede privada, dependendo de onde ele trabalha, ele tira 7.000 no mês. Então, a diferença é muito grande. Sim, verdade. O fisioterapeuta, agora na época do Covid, lá pro lado do Manaus, essas coisas, tinha a proposta de receber 20.000 no mês. Então, Nossa. é claro que você pensa em ir para rede privada sem pensar assim 2 vezes. Partiu! De 2 para 20 é muita diferença. É triste isso, mas é o que nós estamos vivendo. E como continuar apaixonada no que você faz? Daí você tem que gostar do que você faz. Vendo o dia a dia do paciente, vendo a evolução. É assim que você continua apaixonada, porque você tem que gostar. Eu falo, não é fácil. Não é fácil você lidar com pessoas, porque tem dia que você vai ter pacientes que vão estar sorrindo, que vão estar dando risada. Tem dias que tem pacientes que são grossos, que vão te tratar mal. Você vai lidar com pessoas cheirosas, pessoas que, por inconsciente, às vezes ele tá cheirando xixi ou alguma coisa do tipo. Então você tem que saber o que você vai lidar. Por isso que eu falo que tem que ter amor no que faz. Pessoas com dor, eles vão te tratar mal porque eles estão com dor e ele quer que você resolva o seu problema de qualquer jeito. Então, é o amor. Sim, realmente, o amor é tudo. É o dia a dia ali, né? Aquela troca. Um dia você sofre, outro dia você recebe um carinho. Como a Giovana falou, às vezes você tá cansada, vem uma pessoa e te dá um abraço, fica tudo bem. Você fala, valeu a pena meu esforço, valeu a pena eu estar aqui. Eu tô cuidando de alguém, eu tô tratando o amor de alguém. Sim, É isso. realmente. Nossa, eu tô emocionada até agora, na hora que você falou do menininho que conseguiu levantar o copo. Realmente são coisas que emocionam. E que nem as histórias de vida são muito tristes. Esse menino que eu atendi de 9 anos, ele teve tudo essa trajetória assim, porque a mãe tentou abortar. Então, nisso, acarretou várias deficiências nele
E eu penso, é uma criança carente, é uma criança que a mãe já não dá amor. Então, naquele momento que ele chega ali, ele tá querendo um carinho. Você é muito mais que um fisioterapeuta. Você tá ali para escutar, como a Carla, todo mundo da saúde, eu acho que é assim. Sim, realmente. Olha, É complicado. parabéns. Vamos para a próxima. Ítani, tá preparada? Vamos. Realmente, às vezes nós temos opções, a gente pode escolher, eu vou para a rede privada. Às vezes a gente não tem opção, e é aí que a gente tem que acabar se doando, assim como as meninas, o Marcelo também, que atende, às vezes, no hospital, Santa Casa. Quando a gente fala SUS, a gente já até se espanta. Meu Deus, vou trabalhar muito, ganhar pouco, ser desvalorizado. Mas aí é que entra a parte como continuar, como amar, continuar amando a profissão. E eu digo que é a doação, né? A nossa gratificação, às vezes parece meio clichê, mas a nossa gratificação são os pacientes, é o bem-estar, é a vida, são famílias, são pessoas que estão ali procurando viver um dia a mais. Às vezes é isso, né? Procurando melhorar cada dia mais. E mesmo a gente, às vezes, não podendo optar por onde escolher, para onde ir, porque às vezes é isso, a gente não tem escolha, a gente tem que acabar indo para o SUS, a gente tem que acabar indo para a Santa Casa. Infelizmente, a gente vai abandonar? Muitas vezes não, se a gente não tiver a escolha. É aí que eu falo, o amor e a doação. Continuar se doando todos os dias, porque nós escolhemos essa área e as pessoas esperam por nós. É isso. Parabéns. Carla, e aí, o que você me diz sobre como lidar com a desvalorização do SUS? Tudo que as meninas disseram, né? A primeira coisa já vem aí a questão do salário. Isso na nutrição também acontece, que nem a Bruna falou no comecinho aqui da nossa conversa sobre a questão da Unimed, né? Que a Unimed é um órgão aí que não valoriza muito o paciente, o profissional. Então, assim, às vezes eu falava, poxa, por que que o médico não quer atender a Unimed? Carla, paciente, tá? Por que que ele não quer atender? Por que que a agenda dele não tem vaga para a Unimed, mas tem vaga para o privado, para o particular? É justamente o valor que ele vai receber para fazer aquele atendimento. Tem consultas que são R$ 14. Eu falo por mim, eu atendo Unimed. Ah, Carla, por que que você atende? Porque eu vejo que as pessoas precisam, então é o amor que me faz atender, né? E tem algumas empresas que também acabam pagando um pouco mais para o profissional, então uma Unimed específica de uma empresa também ajuda o profissional, mas a Unimed em si já é um pouco mais complicado. Então, hoje eu entendo quando o médico ou outro profissional da área da saúde fala assim, olha, eu não vou atender a Unimed. Porque quantas e quantas consultas ele vai ter que fazer para ele conseguir um salário aí para ele estar cobrindo as contas dele, as coisas que ele tem que fazer dentro do mês, né? Então, quem tem a oportunidade de escolher o privado, vai correr para o privado. Quem não tem, vai ter que enfrentar o SUS ou alguma outra rede que não seja privada, vai acabar enfrentando. Então, vai muito da sorte da pessoa ali, né? E a questão do amor, né? Aqui na minha profissão mesmo, você vê o paciente chegar em você e falar assim, olha, Nutri, eu não estou mais tomando remédio para pressão alta. Eu mudei a minha alimentação e eu não preciso mais tomar remédio para pressão alta, não preciso mais tomar remédio para diabetes. As gestantes falar, poxa, olha, eu engordei 6 quilos na minha gestação. Era o peso do bebê e o líquido amniótico. Eu ganhei o neném e já voltei no meu peso. Então, essas coisinhas que fazem com que a gente não desista da nossa profissão, mesmo em dias difíceis, né? Acontece muito aqui no consultório onde eu trabalho hoje, né? Que nem eu falei para vocês, que é mais relacionado ao emagrecimento, da paciente chegar na minha sala e falar assim, Nutri, hoje eu consegui me olhar no espelho. Fazia anos que eu não me olhava no espelho. Hoje eu consegui tirar a roupa na frente do meu esposo. Eu consegui deixar a luz acesa, deixar ele ver o meu corpo que fazia tempo que eu não deixava. Essas coisinhas, sabe? Esses comentários que a gente recebe dentro do atendimento que faz a gente se motivar e enfrentar a luta, enfrentar as dificuldades e seguir no caminho da área da saúde. É gratificante você ver que você faz pouco pelo paciente, para ele é muito. Ele te idolatra.
aquela menina salvou minha vida, aquela menina ou aquele rapaz, ele cuidou de mim como eu não fui cuidada nunca na vida. Às vezes a pessoa não tem carinho, afeto dentro de casa e vem para o nosso consultório, vai para o hospital, vai para o posto de saúde para ter um carinho, né? Isso é muito bom. O áudio, Rayane. Você saber que tem um profissional lá se doando por você é muito gratificante. Você se sente especial, se sente amado. E você tem cada vez mais vontade de passar com aquele profissional. Isabela, me desculpa, mas só que o Marcelo teve um imprevisto e ele não vai estar podendo responder a sua pergunta. Vou passar para a próxima pergunta, meninas. Pergunta para a Giovana. Como está sendo trabalhar na linha de frente contra o Covid-19? Tem horas que dá um certo desânimo? Sim, é extremamente desafiador. E o desânimo, eu sinto que o desânimo não é tanto em relação ao hospital, à infraestrutura do HC em si, ou então no HC não tem tanta falta de equipamento. Tá, sim, tem sim um grande aporte de instrumentos. Mas o que me desanima muito em relação a isso é que você sai do hospital, você olha na rua, você vê barzinhos cheios, você vê o povo andando sem máscara, você vê as pessoas fazendo encontros clandestinos, e isso que desanima. Porque não existe nada mais difícil do que você estar no andar, você acompanhar o processo de piora, de deterioramento da pessoa com a doença, e você ter que ligar para a mãe daquele menino de 18 anos para ela comparecer ao hospital, porque a gente gostaria de conversar com ela, onde ela já sabe que a gente vai noticiar um luto. Então, pensa o que é falar para uma mãe que tem um filho de 18 anos, você ligar para ela 2 horas da manhã para falar para ela comparecer ao hospital. E aí você tem que ver o sofrimento daquela mãe, você tem que ver o sofrimento daqueles familiares, e isso abate toda a equipe. Quando você tem uma perda de um paciente, seja o paciente que você está lutando por dias, a vida dele, você sofre muito, toda a equipe passa por aquele baque. A gente começa a se achar insuficiente. A gente pensa, gente, mas será que eu fiz tudo? Será que eu precisava fazer algo? Será que eu deixei passar algum detalhe? E isso abate muito. E aí, quando você sai de um dia desse e você olha na rua, você vê o povo fazendo encontro, olha, dá um certo ódio. Dá um certo ódio. E eu acho que isso que frustra mais, porque você tá vendo a realidade lá dentro e você tá vendo as pessoas com descaso aqui fora. Ou pessoas que falam, ai, não é nada, ixi. E eu acho que isso que irrita mais, entendeu? Eu acho que isso desanima muito mais, entendeu? Ai, a pessoa fala, nossa, não é nada, é o que mata, né? Se eles tivessem noção de como é, né, Giovana? Um pinguinho assim, da falta de ar, de toda aquela sensação, o pessoal não ia estar saindo. Da comida, Com de não ter certeza o não. paladar. Com certeza não. As pessoas pensam, ai, não é nada, vixe. Ai, eu tive, nossa, eu não passei. Pra mim foi ótimo, eu só senti tipo 2 sintomas e fiquei em casa, pude ser liberada do trabalho. E você vê gente viajando, você vê gente tirando lucro disso. Então, isso estressa muito, isso desanima muito. Mas a realidade do hospital em si é o que a gente falou lá atrás, a respeito de se a unidade tem ou não infraestrutura e se ela fornece essa estrutura para os profissionais. Se você está num lugar que oferece, é mais tranquilo. Eu não peguei a linha Covid em um lugar onde estava faltando materiais. Eu vivenciei isso enquanto eu estava quando eu estava nos estágios. Mas eu na verdade não consigo imaginar como que é. Na realidade, eu não consigo imaginar. É difícil, gente. Então, vamos lá. A próxima pergunta é para Ithani. Na Biomed, tem que lidar muito com pessoas? Um dos motivos querer Biomed é não ter um contato direto com as pessoas, mas algo mais laboratorial. Bem como ela disse mesmo, voltada para análises clínicas, o contato mesmo com o paciente, só mesmo se for parte da coleta.
como eu fico só na área técnica, então o meu contato assim é muito raro, a não ser alguma recoleta, algum exame mais específico que precise de uma coleta de um biomédico, aí tem o contato. Mas se não, é só laboratório mesmo, só você e suas análises. Mas às vezes a gente entra em contato, mas geralmente às vezes não passa disso mesmo. A gente fica mais isoladinho lá na área técnica, só na execução dos exames. A não ser que precise ligar para um paciente, ele tenha que ir lá por algum motivo, mas é muito raro ter esse contato. Mas praticamente é isso mesmo, é mais área técnica. Para quem gosta de ficar um pouco mais assim, afastadinho, sem contato, é bom, é bom. Ai, que daí eu tive experiências no meu curso de laboratório. Nossa, eu amo. É a melhor coisa do mundo. Então, vamos lá. Pergunta para... É bom, às vezes acaba sendo bom. Porque o nosso cuidado com o outro acaba sendo através dos exames mesmo. Né? A gente está ali analisando o que o paciente tem, às vezes a gente vê um hemograma, já vê ali o paciente tem uma leucemia. Nossa, parece que a gente está ali com o paciente, né? Mas aí o nosso cuidado é através dos exames. Mas contato mesmo é muito pouco mesmo. Verdade. Que nem até mesmo vocês têm o perigo de serem infectados, né? Porque eu não sei se tem como, mas eu acho que sim, porque às vezes algum paciente tá com algum vírus, alguma doença, supor assim, por acaso a luva rasga. Só daquele contato Sim, ele é muito perigoso. Sim, se não tomar então, cuidado, pode acontecer. Vamos continuar com você, Ítani. Vocês já passaram por algum preconceito na faculdade, no ambiente de trabalho, por serem mulheres? Olha, assim, da minha área, nunca passei. Nunca passei, realmente. Até porque no curso mesmo, na minha turma, só tinha 4 meninos. Na verdade, eu acho que eles que sofriam um pouco de diferença por serem homens, né? Porque até um deles queria a área da estética, mas assim, eu nunca passei por alguma situação assim, nem no local de trabalho. A não ser quando tinha algumas coletas mais específicas com o homem. Aí acaba sendo, na verdade, mais constrangedor. Mas passar por situações assim, na minha profissão, na área que eu escolhi, nunca passei. Sim. E você, Bruna? Já chegou a sofrer um pouquinho de machismo na sua área? Olha, já sofri e veio de mulher. Isso é o pior. Eu cheguei para dar uma aula de hidro e idosas que estavam acostumadas com o professor anterior falou que não iriam fazer, que eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Tipo, você é pequenininha, você é formada mesmo? E também na parte da Quiro. Eu tô terminando a minha graduação e, mas você vai conseguir? Você vai ter força? Eu falo, não é força, é jeito. Mas você vai conseguir mesmo manipular alguém? E se for uma pessoa maior que você? Então, realmente tem. Só que nós mulheres conseguimos tudo que nós queremos, né? Isso Então, aí, de power, galera. eu vou lá e faço, vou lá e mostro. E você, Carla? Já sofreu machismo na sua área de trabalho, na faculdade? Olha, na nutrição eu acho que é o inverso, né? É muito mais formando as mulheres do que homens. Na minha sala mesmo tinham 2, um desistiu no meio do caminho e o outro ele se formou comigo. Hoje ele é gerente de um supermercado grandão aqui. Ele cuida toda a parte de estoque, né? Restaurante. E eu não sofri, não, eu não tive nenhum tipo de problema quanto a isso. Nem na graduação e nem depois da formação também. Na verdade, a única coisa que aconteceu foi alguns médicos aí que, no decorrer dos estágios, querem tomar frente daquilo que é tua responsabilidade, né? Como ele é, digamos ali, uma autoridade dentro do ambiente, ele às vezes quer fazer o que você o que você estudou. Então, acho que foi a única coisa assim que me pegou, foi em alguns estágios que alguns médicos aí quiseram colocar o dedo onde eles não tinham sido chamados. Ai, sempre vai ter aquela pessoa. Sempre. E você, Gi, sofreu machismo dentro da enfermagem, na faculdade de enfermagem?
Sim e não. Não por causa que, tipo, na minha profissão tem muito mais mulher do que homem. Só que no ambiente hospitalar com a equipe médica foi igual a Carla falou, a gente sofre muito, muito, muito. Eles descaracterizam mesmo, e é nesse momento que nós temos que aprender a nos impor, tanto homens quanto mulheres, mas é nesse momento que nós precisamos aprender a nos impor e fazer valer a nossa voz, de que nós também estudamos, de que nós também sabemos de que nós somos e que somos sim profissionais. Então, já aconteceu uma situação comigo assim, onde um médico, ele sempre, isso na ortopedia, bem quando eu entrei. Tudo que eu iria fazer, todos os procedimentos, os curativos que eu ia fazer, ele pegava, mas não, vou catar, vou fazer, porque, nossa, essas enfermeiras, tipo, e aí eu precisei, digamos que eu meio que tretei com o médico, em off, eu tretei com o médico e eu fiz valer a minha voz. E após a gente ter essa discussão e eu falar que eu realmente era assim enfermeira, a partir disso, ele passou a me respeitar e a gente passou a ter uma boa convivência. Até que depois, hoje, a gente tem uma ótima convivência, só que de vez em quando ainda tem essas... E eu acho que o maior problema, não sei se as outras meninas vivenciaram isso, mas eu acredito que talvez sim, mas eu penso que talvez o maior problema é o assédio. Acontece muito assédio. Eu não sei o que tem na cabeça de homens quando fala que você é enfermeira. Eu não sei o que acontece. Não sei. Mas, infelizmente, eu já passei por situações constrangedoras. Já passei por uma situação constrangedora no HC, onde eu estava cuidando de um paciente, eu ia fazer o banho, era um senhor idoso de 78 anos, e eu estava preparando o banho, tinha pego a cadeira e eu ia levar. Ele começou a se masturbar. E queria que eu fizesse as coisas dele. Aí eu falei, calma, eu falei assim, eu acho que o senhor está confundindo o ambiente que o senhor está. Se o senhor quiser fazer isso, eu volto daqui meia hora. Mas, porque o paciente, ele tem direito à sua sexualidade dentro do hospital. E aí eu tava fazendo estágio. Aí eu peguei e fui conversar com a minha professora. Porque eu nunca tinha visto aquilo, nunca tinha visto. E aí eu estava super, super, super constrangida. Aquele dia pra mim acabou. Aí a minha professora foi junto comigo conversar com o paciente e foi um técnico de enfermagem junto. E o técnico que assumiu o cuidado. Nós deixamos claro que aquele não é o tipo de acolhimento que ele vai ter dentro do hospital, que se ele quiser isso, depois que ele sair, que ele ir de alta, ele pode procurar pessoas que oferecem esses tipos de serviço, mas que a gente não oferece. E foi isso, mas foi uma situação muito constrangedora e que infelizmente já aconteceu em outros lugares e infelizmente acontece mais com idosos. Eu não sei o que acontece. Mas isso, infelizmente, acho que foi o maior problema que eu encontrei e que, infelizmente, ainda persiste. Nossa, que frieza. Chocada. Eu também, que frieza. Nossa, eu tô aqui, tipo, eu tô rindo de Não, nervoso. mas eu tô falando agora, gente, quando eu passei por isso, eu tava no 3º ano de faculdade, foi justo quando eu tava entrando no hospital. Nossa, pra mim aquilo acabou. Eu chorei, não queria voltar, tinha medo de quando eu tava aprendendo, eu ia dar o meu primeiro banho em um paciente homem. Então, olha, é complicado. Nossa. Agora vamos passar para uma próxima pergunta, meninas. Continuando com você, Giovana. Como lidar com a desigualdade econômica dentro do ambiente de trabalho? Já que nem todos os alunos vêm da mesma classe econômica. Espera lá. Da mesma classe econômica. E mesmo em universidade pública, a área de saúde é cara. Os materiais são tão baratos. Como lidar com esses apertos enquanto vê outras pessoas com mais flexibilidade sem passar por essa situação? Olha, eu só te falo que é muito, muito, muito complicado. Por exemplo, quando eu entrei na graduação, na minha turma toda de 52 alunos, apenas 4 contando comigo eram de escola pública. E todos eles fizeram cursinho, eu não tinha condições de fazer.
Então você percebe que começou na minha sala, inicialmente, um preconceito dentro da sala de aula, com, ai não, eles são de escola pública, com tipo, como se a gente fosse tipo burro, lesado. Então a gente passou, tipo, teve umas panelinhas inicialmente na nossa sala de aula. Em relação ao conteúdo, também, eu que eu falei que imunologia foi uma das disciplinas mais difíceis para mim, porque eu não tinha base. Eu não tinha base nenhuma. Eu não tinha base. Eu não tinha tanto conhecimento. Então, por exemplo, eu via que os meus amigos que tinham tido uma base muito forte, que estudaram, tipo, tiveram acesso a muitos e muitos conteúdos, eles aprendiam com uma facilidade. Era isso. Eu não, eu tinha que lutar, lutar, lutar. E mesmo assim eu não entendia. Então, eu acho que é muito complicado. Isso acontece. Em relação aos materiais, pela faculdade você consegue alguns benefícios, algumas bolsas. Uma vez que você começa a desenvolver projeto de pesquisa ou monitoria na graduação, você recebe um valor de uma bolsa. Isso que me susteve na faculdade. Eu recebi auxílio moradia, eu recebi auxílio alimentação e eu recebi o auxílio transporte. Então, eu ia para minha casa com auxílio transporte, a moradia, tipo, era toda pela faculdade, e também tem o auxílio livro. Só que o auxílio livre eu não consegui. Mas foi pelos benefícios da faculdade. Eu acho que se a faculdade não tivesse esses benefícios, eu não teria conseguido cursar. Porque eu não teria condições de me manter em outra cidade, longe da minha família, arcando com alimentação e arcando com tudo isso em relação aos gastos que tem. Então, não sei se eu consegui responder muito bem. Sim, perfeitamente. Bruna, e você? Como lidar com essa igualdade econômica dentro desse ambiente, já que nem todos os alunos vêm da mesma classe econômica e nem mesmo em uma universidade pública? A área da saúde é cara, os materiais não são tão baratos. Como lidar com esses apertos enquanto vê outras pessoas com mais flexibilidade sem passar por essa situação? Olha, eu fiz FIES, então na época da faculdade eu não estava pagando. E assim, em relação aos materiais, os slides você pode ver no celular. Então, querendo ou não, muita gente fazia isso, não era todos que ia imprimir a apostila completa. Os materiais, assim, de primeira é o jaleco, e o seu jaleco você vai usar todos os anos. Os materiais você vai comprando ao longo dos anos, pede sim os materiais, mas você não precisa comprar imediatamente. Se você vai ter uma aula prática, você pode sentar em dupla, você pode pegar do teu amigo emprestado. Então, em relação a materiais, realmente não são tão caros hoje em dia, porque tem muita coisa acessível. Você não precisa comprar tudo do melhor, porque a faculdade não exige isso. É um aparelho de pressão. Então, são coisas que você vai comprando ao longo da faculdade, que chega na época do estágio, se você já tiver comprado, já vai sair super em conta, você não vai ter gastos. Então, você pode ir comprando. A minha faculdade são em 5 anos. Nesses longos desses 5 anos, você pode comprar, que vai ser um jaleco, e você vai utilizar todos os anos. Então, assim, não acredito que seja esse absurdo como todos falam. É tudo. Não é barato, mas também você vai usar 5 anos. Então, é um investimento seu. Tem gente que usa até hoje os materiais. Eu uso meus materiais da faculdade até hoje para trabalhar. Sim, verdade. Tipo, você tem que saber se organizar. Se é aquilo que realmente você quer, tipo, vai comprando aos pouquinhos, porque quando chegar no final, tá tudo certo, já tá Tá tudo lá. tudo certo. E você, Tani? No começo, eu estudei em rede privada. No começo, foi mais tranquilo. Como a Bruna disse, era um jaleco mais o básico. Só que aí, como eu morava em cidade de fora, a gente pegava muito ônibus da prefeitura, a gente tinha que pagar. E depois, quando começou os estágios, aí que começou os perrengues na minha vida. Meus estágios começavam 1 hora da tarde, morava em outra cidade, então, ou seja, tinha que trazer almoço, às vezes eu ficava sem tomar banho, chegava de madrugada. Aí, às vezes, o que aconteceu? A minha irmã acabou mudando para Tupã e começou a trabalhar aqui, foi quando a gente decidiu mudar para Tupã e alugar uma kitnet. Aí, então, os gastos foram aumentando, só que aí eu tinha mais disponibilidade de tempo, né? Tirando essa parte onde
a gente gastava muito com aluguel, energia, também bancava minha faculdade. Meu pai me ajudou por alguns meses, mas até então eu, assim, particularmente paguei quase ela toda sozinha. Aí o que eu falo é para não desistir. Se você quer muito aquilo, você vai batalhar, né? Como eu já consegui ingressar no meu serviço através do estágio, então eu consegui conciliar o meu salário com os meus gastos, né? Mas mesmo sendo privado, eu pagava a faculdade, tinha assim, mas gasto com o material em si, eu não tive quase nada. Uma vez ou outra, um jaleco, alguma coisinha assim, mas o meu gasto mesmo foi me manter para estar na faculdade. Mas em relação a materiais, não. Foi mais tranquilo mesmo. Sim, realmente, se manter numa faculdade é pauleira. Demais, eu falo isso por experiência própria. E você, Carla, como foi? Eu fiz a faculdade, né, particular, mas que nem eu falei para vocês no começo, eu tive 45% de bolsa, que foi o que me ajudou, né? Na época, no primeiro ano de faculdade, eu era babá. Então, assim, o salário de uma babá é pequeniníssimo. Então, a minha mãe e o meu pai me ajudou um pouco na questão de compra de livros, né? Também não é uma coisa que você tem que comprar logo de início. Vai muita empresa dentro das faculdades te oferecer livros e livros e livros, e eles meio que te forçam a comprar aquilo ali naquele momento. Mas não é bem assim que funciona. A biblioteca da faculdade está ali, você pode emprestar os livros da biblioteca, sempre vai ter um amigo ou outro que já tem um livro que você pode emprestar dele, sentar de dupla, né? Como a Bruna falou, mas a minha maior dificuldade era ter como custear a minha própria faculdade. Então, eu precisei arrumar um trabalho registrado para eu conseguir pagar a faculdade. Eu também estudei em cidade diferente da que eu morava, né? A prefeitura da cidade que eu morava, ela fornecia o transporte, mas eu tinha que trabalhar e estudar. Então, eu saía de casa com uma mochilona, a mesma coisa da Italy, tinha que levar o almoço de casa, eu tinha que escolher entre tomar banho ou comer para ir para a aula, porque não dava tempo de fazer as duas coisas. Então, ou o dia que eu estava muito cansada, eu falava, hoje eu vou tomar um banho, porque para eu renovar as energias para aguentar as 4 horas de aula. Quando a fome estava muita, eu abandonava o banho e corria para algum lugar para conseguir jantar, para aguentar, porque aí eu chegava na minha cidade só 11h30 da noite e acordava às 5 da manhã. Mas é aquela coisa, ainda chegava da faculdade, eu ainda tinha que fazer os trabalhos da faculdade, né? Eu tinha uma professora que ela fala uma frase que eu não esqueço até hoje. O que você faz da meia-noite às 6? Então, você trabalha o dia todo, você vai para a faculdade às 7 horas da noite, fica até às 10h40, tem faculdade que termina 11 horas, e você chega em casa, você ainda tem que tomar um banho, né? Se ajeitar para o próximo dia, e ela falava isso. O que você faz da meia-noite às 6? Que era nesse horário que eu tinha que fazer os trabalhos da faculdade. E isso foram nos 4 anos. Depois que eu fiz o estágio, aí eu consegui um trabalho que era meio período, e aí as outras 6 horas do dia eram fazendo estágio que não era remunerado, então complicou um pouco mais, né? Porque aí eu ganhava menos por estar trabalhando menos horas ao dia. A mensalidade da faculdade era maior, porque vai aumentando conforme os anos, e aí eu tinha que me manter o custo da faculdade em si, xerox e tudo mais, com aquele salário menorzinho. Então, eu tive que renunciar a muita coisa. Que nem o Marcelo falou, né, quando ele estava no período de faculdade ali, que ele deixava de ir para festas, ele deixava de encontros, coisas que ele estava com vontade de fazer para poder poupar o dinheiro para investir no estudo dele. Eu fiz a mesma coisa. É verdade, é uma dica, o pessoal que está começando e guardando dinheiro para quando começar o estágio, porque a maioria dos estágios aqui, pelo menos, não são remunerados. Então, é o que a Carla também falou, tem que ou você estuda ou você curte fazendo festa. Os dois não dá. Tá bom. Então, nessa parte de financeira é complicado, porque se você ficar gastando com festa, vai chegar na época de estágio, muita gente tranca. Minha turma, umas 7 pessoas trancaram porque não tinha condição de se manter. Porque Eu aperta. também, Não tem como você trabalhar e fazer estágio. eu também já cheguei, eu tive que trancar a minha faculdade por conta do financeiro também.
que realmente pegou, recebia o auxílio da faculdade, mas só que realmente não dava para bancar tudo. Mas se você não soubesse se administrar dentro de uma faculdade, tipo, vai aparecer festa aqui, vai aparecer festa lá, vai aparecer uma coisa que você quer comer, sabe? Bastante coisa. Não tem como, gente. É muito complicado. Agora, gente, vou passar para vocês falarem uma resposta rapidinho, porque a gente vai estourar o horário. Então, vamos lá. Que dica vocês dariam para alguém que quer seguir a sua carreira? Vamos continuar com você, Bruna. Que dica você daria para alguém que quer cursar fisioterapia? Não desiste. Se você tem vontade, vai até o final, continue estudando, seja em rede privada ou pública, não tem problema. A faculdade vai ser a mesma, o seu ensino vai ser o mesmo. Quem tem que se dedicar é você. Não tenha pressa. Se vai ser com 18 anos ou com 23, não importa. Vale a pena. É só não desistir. E aquele ditado também, né? Quem faz a faculdade É o aluno. você. E aí, Gi, que dica você daria para alguém que quer seguir a carreira de enfermagem? Para você não desistir, para você persistir, que vai ser muito difícil. Não vou negar, não vou falar que são flores, porque não são. Que vai ser muito difícil, só que da mesma forma que é difícil, é muito recompensador. Então, é muito recompensador. É maravilhoso. E escolha essa profissão se você amar mesmo. Essa ou qualquer outra profissão da saúde. Então, faz o exercício do espelho. Pega um momento que você estiver calmo, vai na frente do espelho e fala mesmo se você quer essa profissão. E se você quer essa profissão, por que você quer essa profissão? E fala e se escute. E seja você e você. E não desista nunca. Não desista tanto do vestibular e, principalmente, não desista durante a graduação, porque muita gente desiste ao longo da graduação. É difícil, mas você vai conseguir, tá bom? Acredite em si mesmo e é isso aí. Obrigada, Gi. E, Tânia, me diz aí o que você diria para alguém que quer cursar biomedicina. Primeira coisa é não desistir. Assim como a gente disse, às vezes vai parecer impossível, às vezes vai dar vontade de desistir, a gente vai chorar, já choramos muitas vezes, mas é assim como todas nós falamos, né, durante a noite de hoje, é não desistir, porque a recompensa é o mais gratificante, né? Como eu sempre digo, são vidas, né? Então não desistam, façam exercícios que vão desenvolver em você, ou seja, em cada um de nós, pensar, refletir. O que eu posso fazer para melhorar nesse curso? Quando eu entrar nesse curso, o que eu posso agregar ainda mais? Será que eu vou me dedicar realmente? Então, colocar vários pontos que você possa refletir e, se for realmente isso, se você se sentir à vontade, você se sentir bem, você sentir que você ama realmente isso, invista, independente de ser público ou privado. Né? Todo o retorno que a gente tem são as pessoas, é o bem-estar, é o cuidado. Então é isso, não desistam. Sim. E aí, Carla, que dica você tem para dar? O que você tem para falar para alguém que quer cursar nutrição? Se você ama essa área, vai fundo, porque é uma profissão maravilhosa. Se você gosta do contato com as pessoas, se você gosta de ouvir, acho que para você ser nutricionista tem que gostar muito de ouvir. Vai fundo, porque é uma profissão muito boa e gratificante. Não desista. Muitas pessoas vão aparecer no meio do caminho aí, dos 4 anos de faculdade, para te falar: desiste, isso não é para você, mas se você insiste naquilo, você vai conseguir sim. Lembra de mim, olha, quando eu me formei, eu peguei uma balança e uma fita e eu fui atender. Muitas pessoas me chamaram de louca e falaram assim: mas você acabou de sair da faculdade, como assim você vai atender? Eu falei: não, eu vou. E eu tô aí com 6 anos de profissão já. Então, não ouvir comentários negativos, focar no teu processo, focar naquilo que você busca e entregar dar o seu melhor. Eu acho que isso é o mais importante, porque você dando o seu melhor, o seu paciente vai receber o seu melhor e ele vai falar de você por onde ele for. Então é isso. Ok, meninas, muito obrigada pela participação de todas vocês, de terem aceitado fazer parte aí para o próximo
qual que vai ser? O próximo profissional da área de vocês, né? Tirar as dúvidas deles. E mais uma coisinha que eu gostaria de pedir para vocês. Vamos fazer uma pose para um momento print para a gente estar postando? Vamos lá, galera. Eu vou gritar. Rica! 2, 3. Pronto. Aê. Então, vou postar na página do cursinho. Meninas, tenham uma boa noite. Uma boa, pandemia, né? Para vocês passarem aí dentro de casa. E é isso. Brigadão, de verdade. E obrigada, alunos, por participarem. Desculpa por não responder, não colocar todas as questões de vocês, porque realmente nosso tempo é curto. Inclusive, deixa eu até falar uma coisinha, se algum aluno, alguém aí ficou com alguma dúvida, não sei se todas as meninas vão autorizar a disponibilizar nossas redes sociais, eu acho ali no comentário da foto que vocês vão postar na página do cursinho, para a gente poder continuar interagindo. Eu também quero seguir as meninas. Ok, sim. Vamos, e também vamos sigam sim. a nossa página do Cursinho Alvo da Unesp de Dracena. Eu posso estar passando para vocês, eu posso estar pegando o contato de vocês, passando a rede nossa do cursinho e pegando a rede de vocês também, ok? E obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Obrigado. Em nome da coordenação, eu agradeço. E encerro com os alunos que participaram e acompanharam a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, meninas. Muito obrigado muito obrigado, Rayane. Você foi demais pela condição do momento. E fico muito feliz com todos vocês. Em nome da coordenação toda do cursinho Alvo da Unesp de Dracena, a gente agradece. Tchau, tchau. Obrigado, galera. Obrigada. Tchau, Gi. Saudades. Saudades, doutor. Saudades.